Oi, eu sou a Camila do segundo ELT, esse é o Hugo e o Caio também do segundo ELT, e a gente vai apresentar agora a correlação entre os artigos da Declaração Humana e a Constituição Federal de 1988. Os artigos que a gente vai apresentar hoje vai ser o artigo 19, o artigo 20 e o artigo 21. Oi, eu sou o Hugo. O artigo que foi designado para mim da DUDH é o artigo 19, que diz o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Eu sou a Camila e eu vou apresentar o artigo 20, que todo mundo tem o direito de fazer parte de associações pacíficas, mas ninguém é obrigado a fazer parte dessas associações. Eu sou o Caio e eu vou falar do artigo 21 da DUDH, que tem 3 tópicos, e no primeiro tópico diz que todo ser humano tem direito de tomar parte do governo do seu país, direto ou indiretamente, por intermédio de representantes livremente escolhidos. O segundo tópico diz que todo ser humano tem o igual direito ao acesso ao serviço público de seu país, e o terceiro diz que a vontade do povo será a base da autoridade do governo, e essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. O artigo da Constituição Federal escolhido para dialogar com o artigo 19 da DUDH é o artigo 220 da Comunicação Social. Bom, esses dois artigos eles estão profundamente interligados e têm aplicações sociais essenciais no contexto da liberdade de expressão e da garantia de um ambiente informacional livre e amplo. O artigo 220 diz a respeito da manifestação do pensamento, a criação, expressão e informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Bom, pode-se dizer que os dois artigos da DUDH e o da Constituição Federal dizem praticamente a mesma coisa. Só que, claro, o da DUDH diz diretamente a respeito de pessoas e o da Constituição Federal diz a tanto pessoas como veículos de comunicação e etc. Ele diz também sobre a questão do monopólio da informação, como questão de jornais, etc. E é vedada qualquer censura e de natureza política, ideológica e artística. Como dito anteriormente, os dois artigos eles promovem a liberdade de expressão e o direito do acesso à informação, defendendo o direito das pessoas de se expressarem livremente e de acessar informações sem intervenção ou censura. A Constituição Federal do Brasil se alinha a esses princípios universais, ampliando-os ao contexto nacional, visando a proteção contra a censura e promovendo um ambiente onde a diversidade de opiniões possa ser transmitida e respeitada. As aplicações sociais desses dois artigos dizem respeito à proteção contra a censura e repressão, promoção da diversidade cultural e artística, garantia da transparência e controle social, fortalecimento da educação e da cidadania e resolução de conflitos sociais. Bom, no geral, as aplicações sociais, desses dois artigos, eles dão voz a todos e estimulam os debates, desenvolvem uma sociedade mais justa e consciente, né? Tem um maior controle ali, o pessoal ele tem uma certa liberdade para falar sobre tudo, na maioria das vezes. E as tensões sociais, elas têm uma tendência a poderem ser abordadas de forma mais pacífica e organizada. De repente, tipo assim, em outras palavras, jogando todos os fatos na mesa e conversando sobre isso. Tudo no diálogo. A relação entre esses dois artigos e a geografia pode ser explorada sobre vários aspectos, como os espaços de circulação de informações, as dinâmicas territoriais de comunicação e as interações culturais. Bom, a geografia ela estuda o espaço em suas dimensões físicas e sociais e o direito da liberdade de expressão e comunicação impacta diretamente essas dinâmicas territoriais e sociais. Trazendo para o contexto geográfico, é nítido que em países onde a liberdade de expressão ela é mais limitada e a restrição das informações em geral é muito menor, o grau de desenvolvimento do país, assim, no aspecto geral, tanto da população quanto do país em si, em questão de não só de recursos naturais também, mas da questão das indústrias, etc., é muito mais limitado
E aí, eu sou o Caio e eu vou estar falando um pouco sobre a correlação entre o artigo 21 da DUDH e o artigo 121 da Constituição Federal de 1988. Bom, a relação dos artigos está primeiramente no direito da participação, onde todos os dois reforçam o direito do cidadão de participar do governo através de eleições. Enquanto o artigo 21 da DUDH estabelece esse direito de forma ampla e universal, o artigo 121 da Constituição cria o aparato jurídico e institucional necessário para assegurar esse direito no Brasil. Bom, o segundo tópico fala sobre o processo eleitoral justo. A DUDH defende eleições periódicas e justas, e a Constituição assegura que o processo eleitoral seja conduzido de maneira imparcial e transparente, por meio da Justiça Eleitoral. O terceiro tópico é da base do poder do povo. Ambos os documentos reconhecem a autoridade governamental que emana do povo. A DUDH destaca isso ao afirmar que a vontade popular deve ser a base do governo, enquanto o artigo 101 da Constituição estabelece os meios para que essa vontade seja respeitada, regulamentando como o povo pode eleger seus representantes. A relação entre esses dois artigos, resumidamente, está no compromisso de assegurar a participação popular e integridade dos processos eleitorais, garantindo que o poder realmente emane do povo, de acordo com a vontade popular, como estabelecido nos princípios da DUDH e da Constituição brasileira. Oi, eu sou a Camila e eu vou relacionar o artigo 20 da DUDH com o artigo 201 da Constituição Federal de 1988. Bom, os artigos eles se relacionam porque o artigo 20 diz que ninguém é obrigado a fazer parte de alguma associação. E o artigo 201 fala sobre uma associação específica que seria, entre aspas, o INSS, onde você paga alguns impostos para o governo e ele, em troca, quando você está incapacitado de trabalhar, paga uma certa quantia para você continuar vivendo. Então, resumidamente, quando você paga impostos, você tem o direito de receber na sua aposentadoria, licença maternidade, e você também tem como receber pensão dos seus entes queridos que já partiram. O artigo fala que para você receber o direito você tem que pagar. O artigo 201, no caso. E o artigo 20 diz que ninguém é obrigado a fazer parte dessa associação. Se a gente relacionar os dois, vemos que ninguém é obrigado realmente a fazer parte, mas para receber o direito, você tem que pagar. Vemos na nossa sociedade atual a grande parte de idosos que recebem esse direito por terem contribuído durante a sua vida de trabalho. E vemos a pouca natalidade, vemos que cada vez mais temos menos jovens para sustentar os mais velhos. O que vai acontecer mais para frente é que nós jovens não vamos ter o direito de nos aposentarmos ou recebermos certos benefícios porque não irá ter gente trabalhando para nos sustentarmos. E isso é preocupante, já que cada vez mais a qualidade de vida vem melhorando. Ou seja, as pessoas idosas, elas não morrem. Então, voltando a relacionar os dois artigos, quando a gente pega pessoas que sabem que não vão ter o direito de se aposentar ou receber outros benefícios, elas se veem em uma dúvida que não receber o benefício ou pagar a mais para alguma instituição privada para receber o benefício daquela instituição. Isso é que muitas pessoas estão fazendo hoje em dia para se aposentar. E provavelmente vai acontecer com nós, a nossa geração. Diante essa falta de benefícios que vai nos ocorrer no futuro, temos que prestar atenção em candidatos que possam trazer de volta alguma esperança de nós termos uma aposentadoria digna. Para complementar a nossa pesquisa, realizamos 2 entrevistas com professores do próprio IF Sudeste MG Campus Santos Dumont, laçando perguntas com base no contexto dos nossos artigos. Os diferentes tópicos abordados na nossa pesquisa também foram abordados nas entrevistas, para justamente, como o Hugo falou, complementar nesses tópicos levantados. A primeira entrevista vai ser com o professor Antônio. A gente perguntou, com base nos artigos
19 e o artigo 21 da Declaração dos Direitos Humanos. Boa tarde a todos. Eu sou o Hugo do segundo ELTE. Eu sou o Caio do segundo ELTE também. Estamos aqui com o professor Antônio, que vai conceder a gente uma entrevista hoje. Bom, professor, você como cidadão acha que o seu direito de liberdade de expressão está sendo assegurado? Os candidatos tiveram seu voto nas últimas eleições? Você se vê um dia ocupando algum cargo político? Se sim, qual e o que faria se um dia ocupar? Não, eu não me vejo exercendo nenhum mandato eletivo, ocupando algum cargo político, mesmo que por indicação, né? Que pode ser por eleição, né? Um cargo eletivo, ou por indicação, também é um cargo político, né? Não me vejo hoje exercendo essa função, porque no momento eu não vejo que eu tenho, vamos dizer assim, habilidade emocional para lidar com as pressões que um cargo dessa natureza cobra do mandatário ou do indicado. Agora, em relação à liberdade de expressão, eu acho que a gente tem no Brasil hoje uma plena liberdade de expressão, embora muitas vezes as pessoas confundam essa liberdade de expressão como uma arena onde tudo se pode. Na verdade, não é assim, porque todo princípio de liberdade tem que ser pautado também por algumas questões de base, por exemplo, éticas, né? Então, não pode se transformar um vale-tudo, ou em nome da liberdade de expressão, você ter a possibilidade de dizer o que quer, o que bem quer, e muitas vezes ferindo o outro, né? Ou colocando em risco o próprio tecido social ou algum aspecto da sociedade. Então tem que ser muito modulado, tem que ser muito bem, vamos dizer assim, fundamentado, e as pessoas até muito preparadas para lidar com a liberdade de expressão num tempo que a gente diz, né, que nós estamos na era da comunicação, todo mundo sendo chamado, instado, todo mundo desejando falar. Então, mais do que nunca, a gente tem que ter, vamos dizer assim, parâmetros e referência para poder exercer essa liberdade de expressão. Certo? Então, em relação a essa liberdade de expressão e também em relação ao voto, você acha que as imposições naturais e que são dentro dos padrões sociais, você acha que elas são saudáveis para essa imposição realmente de uma liberdade de expressão que às vezes pode pressionar, pode ser invasiva de alguma forma? Então, essa imposição natural e saudável, você acha que realmente é saudável para a população no todo? Como assim imposição natural? Não compreendi muito bem essa ideia. Essa imposição natural quer dizer na forma democrática de voto. A imposição já surge normalmente... A da obrigatoriedade do voto? Exatamente. Compreendi. Então, eu acho que ela tem um sentido no Brasil, porque ela acaba assumindo um caráter pedagógico. Porque, historicamente, o Estado brasileiro ele nunca foi, vamos dizer assim, um pródigo em incluir as pessoas politicamente, né? A própria noção de direito político no Brasil, ela nasce muito cerceada a um grupo muito específico, que a gente, inclusive, já estudou em sala de aula, né? Então, como a população brasileira sempre foi afastada, ela nunca percebeu na política vinculada ao Estado uma forma de mudança social, de possibilidade de mudança social. Então, quando o legislador lá atrás pensou na obrigatoriedade do voto, a minha percepção é colocando como obrigatório para que todo brasileiro que agora tenha um direito de votar, ele tenha também o dever de votar, para que quanto maior número de pessoas participando, maior a legitimidade do mandatário para poder fazer as coisas em nome da sociedade como um todo. Então eu acredito que com o tempo, se houver uma educação política consistente, a gente possa até de alguma forma transitar para formas não obrigatórias do exercício do direito político manifestado no voto. Mas ainda hoje no Brasil, né, dado o número de abstenção, o nosso histórico de exclusão política, eu acho que ela cumpre um papel pedagógico. Então você acha que ela ainda é saudável? Eu acho que ela ainda é necessária. Pode. Ok. O que você acha sobre a relativa possibilidade de populares terem a possibilidade de participarem de cargos políticos? É muito saudável, tá? Isso é positivo, isso na verdade é uma necessidade, porque o próprio conceito de democracia, ele pressupõe a ampliação cada vez maior do número de pessoas, tanto com o exercício do poder do voto, ou do poder político no voto, como também sendo votado. Evidentemente que
Se você coloca isso sobre, vamos dizer assim, sobre critérios, sobre da eficiência de uma política pública, da capacidade de formulação de uma política pública ou do exercício de um mandato, você pode imaginar que muitas vezes uma pessoa que não tem muita, vamos dizer assim, qualificação, etc e tal, ele possa não ter uma desenvoltura positiva. Mas isso é um efeito colateral que é menor quando você coloca na perspectiva do fundamento da democracia. A democracia ela não vai ser um regime perfeito, ela vai ter algumas vamos dizer assim, algumas incompletudes, alguns problemas, digamos assim. Como, por exemplo, a questão do tempo. Na democracia, ela pressupõe um tempo de maturação das discussões muito grande. Por isso que a gente está vendo muitas vezes as pessoas com um viés autoritário, porque na discussão democrática, que demanda tempo, que tem aquela questão do contraditório, a discussão que muitas vezes é cansativa, aquelas pessoas que têm uma certa tendência autoritária, elas tendem a cansar da democracia e atribuir a esses aspectos que são particularidades do jogo democrático, como uma certa lentidão na tomada de decisão, para poder justificar uma retomada de autoritarismo, por exemplo. Então, eu acho que a participação plena, independente da condição, da capacidade intelectual, da condição física, da condição mental, da condição econômica, é para todos. Isso vai gerar algumas assimetrias, como por exemplo a questão do tempo que eu te falei, a questão da capacidade de um quando comparada com a de outro, na formulação. Isso é normal, isso é inerente ao processo, eu não tenho um sistema perfeito. Sim. Perfeito. Essas foram as 3 perguntas. Obrigado por ceder a entrevista para a gente. E é isso. É isso, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor. A segunda entrevista foi com o professor Ricardo Facchini e foi em relação com o artigo 20 dos Direitos Humanos. Oi, eu sou a Camila do segundo ELTE, eu estou aqui com o professor Ricardo Facchini e ele vai responder algumas perguntas para mim. Então, professor, o senhor tem uma previsão de quando vai se aposentar? Ainda não parei para contar isso ainda não sei, sinceramente. Mas o senhor pretende se aposentar alguma hora, né? Com certeza, claro. O senhor é membro ativo de algum sindicato aqui da escola? Não sou. Sabe da existência de alguns? Sei que existem, acho que 2, se não me engano, mas eu não pertenço a nenhum deles. O senhor escolheu por vontade própria não fazer parte? Sim, isso mesmo. O senhor tem algum direito que não recebe ou algum que recebe ou gostaria de aumentar? Alguma coisa desse nível? O que a gente tem na nossa categoria, que às vezes apesar de a gente ter recebido melhorado depois da greve, mas é a isonomia da questão dos auxílios que a gente tem direito, que no serviço público tem muita diferença. Principalmente no legislativo, recebe bem mais do que legislativo e judiciário. A gente que pertence ao executivo, a gente tem os menores benefícios que tem no serviço público. Então, seria só isso, isonomia entre os serviços. O resto, eu acho que tudo que eu tenho direito eu recebo. Muito obrigada, professor. Bom, essa foi a nossa pesquisa. Obrigado por ficarem até aqui. E até a próxima.